Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo aqui no nosso canal Psicanálise e Afins, continuando com essa série que a gente está fazendo aí com os nós borromeanos do Lacan. Ainda vai longe ainda por algum tempo, talvez provavelmente até o fim desse ano aqui de 2020, bem próximo ali do Natal, do Réveillon, vamos ver como vai, não é assim? Então tá. Continuando aquilo que a gente estava fazendo, nós vamos falar daquelas 6 possibilidades que a gente fez com a cadeia borromeana. Para isso, né, as combinações, vocês lembram, os empilhamentos, as maneiras de passar o quarto elo e tal, elas vão surgir agora com nomes um pouquinho diferentes. Aqueles nomes que o Lacan retoma do Freud, do famoso texto Inibição, Sintoma e Angústia. A gente tem várias traduções desse texto, mas vamos tomar aqui como Inibição, Sintoma e Angústia, como é comum da gente ver na escola lacaniana, ok? Nos vídeos seguintes, então, a gente vai dar exemplos desses relacionamentos, a gente vai mostrar como é que eles funcionam de uma maneira muito mais clínica, para não ficar aquela coisa tão assim, nossa, cordas, tranças, matemática, né? Vamos trazer um pouquinho para a psicanálise mesmo agora, beleza? Então tá, o Lacan discute cada uma dessas denominações, como a gente disse, né? E ele vai discutir isso ao longo de vários seminários. Vamos dar algumas definições do Lacan aqui para a gente entender. Para ele, a inibição seria uma detenção produzida pela intrusão do imaginário no simbólico. Já o sintoma é um efeito do simbólico no real. E a angústia é um transbordamento do real sobre o imaginário, no corpo desse mesmo. Estão vendo que de um passa para o outro? A inibição tem a ver com o imaginário sobre o simbólico, o sintoma do simbólico sobre o real, a angústia do real sobre o imaginário, e aquilo vai circulando entre os três. Bem aquela música lá do Gilberto Gil, né? Bananada de goiaba, goiabada de marmelo, marmelada de banana. Nunca vou lembrar a ordem das frutas, se é isso, mas algo bem parecido, ok? Vamos ver cada uma dessas aí separadamente para que a gente possa entender bem o que está acontecendo. Vamos lá. Então, o Lacan diz que a inibição é sempre relativa ao corpo. Lembrando que corpo e organismo aqui a gente vai pensar como coisas diferentes, tá? Corpo é algo que a gente vai construir sobre o organismo, tem muito desse imaginário, tá? Ainda que essa inibição esteja fora do corpo, ela é relativa ao corpo, mas sempre vai estar fora do corpo. Mas também tem algo ali de simbólico, né? Na verdade, é algo que faz um buraco no simbólico. Por isso, Lacan apresenta a inibição como aquela aba que contorna o imaginário, mas se situa dentro do elo do simbólico, igual vocês conseguem ver aí na imagem. O restante funciona da mesma maneira. O Lacan coloca o sintoma na aba que contorna o simbólico e vai se situar fora dele, né, dentro do elo do real, já que o sintoma é o efeito do simbólico sobre o real, como a gente disse. E a angústia, por fim, ela está sempre nessa aba aí que margeia o real, mas está situada dentro do elo do imaginário. Como vocês podem ver nesse desenho, as 3 abas colocadas, a inibição, o sintoma e a angústia. Partindo desse ponto, então, o Lacan propõe aí, bem no finalzinho ali do seu seminário 22, as 3 nominações, como a gente pode ver aqui ao lado. Ó. Tem uma nominação do simbólico, que é o sintoma, uma nominação do imaginário, que é a inibição, e uma nominação do real, que é a angústia. No seminário 23, aquele lá, Joyce, né, sobre o Joyce, o Lacan diz que o real, o simbólico e o imaginário não se atam naturalmente. A gente já viu isso aqui mais de uma vez, né, quando a gente estava fazendo os nozinhos e coisa assim. E aí ele vai concluir que a gente precisa de um 4º elemento, que ele vai chamar de symptôme, né, é um sintoma com TH, né? Com a letra F, que em francês, como está aqui no livro do Shetman, né? Symptôme, tá? E ele vai gravar isso aí com a letra sigma maiúscula, que é esse símbolo aí que vocês estão vendo agora. O Lacan diz que esses elos são, assim, cambiáveis. E isso nos permite fazer a amarração das nominações, desde que a gente respeite uma certa combinação. A gente fez todas essas combinações e tal, então não estou falando grego aqui não, apesar das nossas letras gregas, o que eu estou falando aqui todo mundo já consegue entender. Então, são cambiáveis os elos R e I, assim como os elos S e sigma, tá? E a gente vai ter esses seguintes posicionamentos, vamos lá, um por um para que vocês possam entender aí. A gente tem um primeiro que a gente está vendo, ó, R, S, I e o sigma lá em cima, e a gente pode alternar entre o R e o I, eles podem trocar de lado, sem alterar aí o S e o sigma.
E isso nos daria uma outra forma de o quarto elo fazer a amarração. A gente também pode alterar o S e o sigma sem alterar o R e o I. Isso nos daria ainda mais uma forma. Todas essas formas, né, a gente já viu na mão, a gente já fez todas, ok? Como o quarto elo não vai se contornar a si mesmo, obviamente, né? Ele sempre contorna um outro, o R, o S ou o I. A gente vai ter 6 formas finais de amarração, 2 para cada uma dessas 3 nominações que o Lacan propõe. Ou seja, a gente vai ter 2 formas de sintoma, 2 formas de inibição e 2 formas de angústia. A gente pode pensar então as nominações de uma maneira assim, bastante simples, partindo desse modelo aí do Lacan de 4 lados, tá? E a gente tem as 3 nominações com as seguintes configurações. Vamos prestar atenção aí que o sigma, que a gente tinha colocado naquele primeiro desenhozinho, agora ele vai aparecer como nominação do, por exemplo, imaginário, nominação simbólica, nominação real, e vocês vão ver como cada uma dessas aparece, ok? A primeira que a gente tem, então, é essa aí, a nominação imaginária. Olhem que tem o imaginário aqui embaixo, o I, e lá em cima a gente tem NI, a nominação imaginária. Imagina que ali é o quarto elo. A gente teria de um lado o S, de outro lado o R. A gente pode inverter o R com o S, então a gente tem as 2 formas da nominação imaginária. Se a gente vai para a próxima imagem, nominação do real, a gente tem o real lá embaixo e NR, nominação real lá em cima, né? A gente tem I e S, a gente pode inverter I e S, são as 2 formas da angústia. Por fim, a gente tem mais um, que é a nominação simbólica, a gente vai ter o S lá embaixo, NS aqui em cima, e nas laterais a gente tem R e I, real e imaginário. A gente pode inverter R e I, ficando I e R, e aí a gente teria as 2 formas da nominação simbólica. Ok? A gente viu essas 6 formas na mão. Só para deixar claro, se você não viu ainda, volte aqui nos nossos vídeos, dê uma olhada toda essa questão da combinatória que a gente já fez, vocês vão entender tudo bem fácil. O que a gente pode notar é que nessa cadeia borromiana de 3 elos, é sempre o nome do pai que vai fazer o enlaçamento. E a gente pode pensar que ali a função de amarração se dá pelo próprio andamento borromiano. A gente já falou disso aí, que na cadeia de 3 elos a gente imagina que a função do nome do pai está amarrando ali os 3 elos. Mas como Lacan já disse, né, que a cadeia não se noda a 3 por si só, é preciso das nominações, é preciso desse quarto elo para fazer funcionar. Então esse quarto elo é aquilo que a gente chama de os nomes do pai, tá? E com isso a gente vai fazer uma reparação, a gente vai fazer formas diferentes de amarrar essas cadeias. As combinações possíveis já são encontradas desde um texto muito inicial lá do Lacan, que se chama O Simbólico, o Imaginário e o Real, que é de 1953. E a gente pode apresentar nessa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha a gente já também prestou atenção, a gente já viu isso quando a gente falava das tranças, são as passagens das tranças, tá vendo? São as 6 formas que a gente tem. Depois dessa tabela, a gente pode fazer o quê? A gente tem que pensar em inserir o quarto elo, né, no meio dessas 6 formas, né? São as 6 formas possíveis de nominação, só que a gente vai acrescentar o quarto elo aqui. Depois dessa tabelinha, né, então já colocada, a gente vai colocar o quarto elo. Isso a gente vai fazer a partir da ideia do Chatman, que, né, Fabiano Chatman, não só desse livro aqui, o Santome, né, Ensaios de Clínica Psicanalítica Nodal, mas também a partir de outros 2 livros dele, que são muito bons. Elaborações lacanianas sobre as neuroses e Elaborações lacanianas sobre as psicoses. Todos esses 3 livros são livros baseados nessa ideia de uma clínica psicanalítica nodal e como que a gente trabalha com os nós para poder montar tudo isso aí, ok? Vamos lá então. O Chatman ele vai propor o quê? Ele vai propor uma letrinha minúscula, uma letrinha grega minúscula para esse quarto elo, ok? Lógico, a gente vai perder aquela grafia do sigma maiúsculo, igual o Lacan colocou, a gente vai perder, tá bom. Mas, pelo menos, a gente consegue diferenciar o quarto elo neles. Então, vamos lá. O que ele apresenta? Ele vai colocar para o sintoma a grafia do sigma minúsculo, que é essa letra grega aí. Para a angústia, vai ser um alfa minúsculo. E para a inibição, a grafia do iota minúsculo. São 3 letras gregas e vão ficar mais fáceis da gente encontrar. Então, a partir disso aí, a gente tem o quê?
Olhem só, as 6 combinações, as 2 primeiras para o sintoma, que a gente vai ter então simbólico sigma IR, simbólico sigma RI. Depois a gente tem 2 para angústia, a gente vai ter o real alfa IS, o real alfa SI, e 2 para inibição, o imaginário iota RS, imaginário iota SR, ok? Tranquilo, são aquelas 6 formas que a gente passou. No próximo vídeo, nós vamos apresentar essas 6 formas, só que na cadeia borromiana e já com o nome, tá bom? E a gente ainda vai dar alguns exemplos para ficar mais fácil, para a gente pensar tudo isso de uma maneira bem tranquila. Mas, até esse próximo vídeo, o que é que eu vou pedir para vocês? Aquilo de sempre. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, marca o sininho aí para você receber as atualizações de quando a gente estiver lançando novos vídeos, né? Essa sequência aí sobre os nós aí tá bem bacana. Não se esqueça também de dar uma visitada aqui no nosso site, psicanaliseafins.com.br. Lá a gente tem na nossa guia cursos. Vocês vão encontrar o nosso curso aí de psicanálise que a gente está colocando aí para uma plataforma online. A gente já tem 2 módulos disponíveis, o 3º módulo já está assim em plena execução, a gente já está fazendo todas as gravações, organizando o material e tudo mais, e é um curso que vale muito a pena, ok? Está aqui no link aqui para vocês, não se esqueçam, e a gente se encontra na próxima. Grande abraço e até lá!